Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. O próprio nome já diz, é uma escola para conhecermos as coisas da nossa fé católica. Aquilo que está no coração da igreja, que há 2000 anos o Espírito Santo vem depositando ali, através dos papas, através dos santos, através dos doutores, né? E é isso que a gente quer aprofundar. Hoje vamos conversar um pouco sobre a última exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exultate, né? Alegrai-vos e exultai, né? O Papa fala sobre a santidade, mostra quais são as dificuldades para chegar a uma vida de santidade, ok? Mas vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, para esse nosso trabalho de hoje, né? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão daquela que diante de Deus intercede por nós sem cessar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês que estão presentes aqui, vocês de casa também que nos acompanham. Aqui temos amigos de São Vicente, São Paulo. Quem são? Isso, está lá atrás. Santa Rosa de Viterbo, em São Paulo. Bem-vindos. Olinda, em Pernambuco. Penápolis, São Paulo. E temos aqui também gente de Lorena, de Cachoeira Paulista. Faltou alguém? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. É uma alegria, vamos fazer o programa junto. Eu quero só colocar aqui um assunto importante. Festa do Pai das Misericórdias. Temos aqui o Santuário do Pai das Misericórdias. Então, todo ano, no dia 27 de maio, né, que a senhora celebra aí a Festa do Pai das Misericórdias. E ele é precedido, né, de uma preparação que vai do dia 18 até o dia 27. São 10 dias de preparação. Inclusive, no sábado, na véspera, eu estarei fazendo, inclusive, uma palestra ali no santuário, às 10h30 da manhã no sábado, e muitos outros. O nosso bispo diocesano, Dom João Inácio, vai celebrar a missa, né, também no dia 27, junto com o nosso bispo emérito, Dom Beni, e também Monsenhor Jonas Abib, ok? Se quiser mais informações, pelo site santuario.cançãonova.com, ou então você pode ligar no telefone que todo mundo já conhece, 12 31 86 2600, ou então você pode entrar também loja.cançãonova.com, ok? Aí você tem todas essas informações. A nossa matéria de hoje está aqui no slides. Estamos com um pequeno problema aí, mas espero que a gente consiga usar, mas já está no Facebook /Escola da Fé, para você poder acessar e poder acompanhar a nossa aula de hoje. Vamos conversar sobre a exortação apostólica do Papa. O que é uma exortação apostólica? O Papa usa vários documentos. Ele usa uma encíclica, que é um documento assim mais pesado, mais longo, né, onde o Papa quer dar uma série de orientações. A exortação é mais assim, a palavra exortação quer dizer, é um chamado, né, um alerta, né, assim, não como uma encíclica que é mais pesada, um pouco menor, mas no sentido de exortar o povo católico a viver aquilo que a igreja pede para viver. E essa exortação o Papa chamou de, né, Gaudete et exultate. Em latim quer dizer, alegrai-vos e exultai. Em quem? Em Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador.
ok? É isso que a gente vai ver. Nós temos vários livros que falam desse assunto. Por exemplo, um livro aqui do Adriano Gonçalves da Canção Nova, Santos de Calça Jeans. Porque nessa exortação o Papa fala da santidade. Esse livro foi publicado também em inglês, Saints in Jeans, em português e também em inglês, né? Nós temos aqui Sede Santos, um livro que eu escrevi há mais de 10 anos. O que a igreja nos oferece para chegarmos à santidade? A igreja é uma trilha de santidade. O Papa João Paulo II dizia que a igreja existe para nos levar à santidade, através dos sacramentos, da meditação da palavra de Deus, né? Através da vida de trabalho, a vida de oração, a vida de até o próprio sofrimento, né? Que nos santifica. Tudo isso temos aí, né? Um livro que nos ajuda a meditar muito sobre isso, Ensinamento dos Santos. Aqui eu coloquei ensinamento de uns 20 santos, por exemplo, vou colocar aqui São Luís de Gonzaga, Santa Rosa de Lima, Santo Inácio de Antioquia, Santa Catarina de Gênova, muitos, né? Santa Maria Madalena, Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, é uma coletânea de ensinamentos dos santos, ajuda muito a gente meditar. Eu quero mostrar este livrinho, que foi escrito pelo Dr. Paulo César da Silva, que é um doutor em filosofia da faculdade daqui da Canção Nova. Ele fez um estudo sobre a Universidade Católica, como deve ser uma Universidade Católica. Ele colocou o subtítulo Identidade e Missão. Infelizmente, algumas universidades católicas, há professores que ensinam coisas que não são católicas, não é? Algumas ensinam até aborto, ideologia de gênero. O que é uma universidade católica? O que os papas ensinam sobre isso? O Dr. Paulo fez exatamente uma síntese, né? E colocou aqui neste livrinho. Muito bem, vamos aqui então para a nossa conversa de hoje. Vai dar para entrar aí? Vai, então coloca aí para nós, por favor, né? A exortação apostólica Gaudete et exultate, né? Quer dizer, né? Alegrai-vos e exultai. Gaudium, né? Do latim quer dizer alegria, quer dizer. A tônica da exortação é essa, o chamado à santidade no mundo de hoje. O Papa olha o mundo de hoje e não faz um chamado à santidade, que a igreja sempre fez, né? Vamos lá. Ele diz para nós o seguinte: o chamado à santidade é para todos, não é para alguns só que estão nos altares, é para todos, porque a igreja sempre ensinou que é um chamado universal e possível a qualquer um, como demonstrado pelos muitos santos. Então, sabe, por exemplo, lá no Concílio Vaticano II, vocês estão vendo aqui Lumen Gentium, número 41, é um documento de 1965, a Lumen Gentium já dizia, todos os fiéis cristãos são, pois, convidados e obrigados, não é facultativo não, obrigados a procurar a santidade e a perfeição do próprio estado, né? O Santo Jovem, esse livro aqui é um livro para o jovem, né? Santos de Calça Jeans. É a santidade para o adulto, a santidade para, né, o padre, para o bispo, a santidade em cada um no seu estado de vida. O solteiro de um jeito, o casado de outro jeito, o viúvo de outro jeito, né? Mas o Papa coloca bem claro, a Lumen Gentium coloca bem claro, somos convidados e obrigados a procurar a santidade. Por quê, gente? Porque sem a santidade ninguém chega no céu. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Ora, esse ver o Senhor é viver com Deus. Por que existe o purgatório? Porque o catecismo da igreja diz assim: aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% santificados, passam por um período de purificação, um estado de purificação, que a igreja chama de purgatório, que é no além. Não é um lugar, porque é a alma é espírito, a alma não ocupa espaço, não é? É aquilo que nos dá a vida, passa por uma purificação, para poder chegar
Não é por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório, oferecemos indulgências para elas. Por quê? Porque a alma no purgatório não pode fazer mais nada por ela mesma. Por quê? Porque o tempo de conquistar méritos diante de Deus termina com a morte. Então, quem consegue o sufrágio da alma do purgatório, ou seja, que a alma se liberte de todas as suas imperfeições e possa ir para o céu, é a igreja que está na terra e a igreja que está no céu. A igreja militante e padecente que reza pela igreja padecente. Militante e triunfante reza pela igreja padecente. Ok, e aqui nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, no Sermão da Montanha, Jesus que diz: sede, portanto, perfeitos, assim como também o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus é exigente, ele quer que seja perfeito como Deus. Não é fácil não, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Uma das maneiras de a gente chegar a essa perfeição é a gente fazer como o Pai. Ele fala assim: o Pai não manda a chuva só para aquele que é bom, não manda o sol só para aquele que é bom. Não, o Pai manda a chuva para aquele que é bom e para aquele que é mau. Não chove só na casa daquele que é santo, não, chove na casa de todo mundo, né? Ou seja, o Pai é bom até para aquele que é mau. É uma lição forte de santidade, né? Por que Deus age assim? Ele sendo bom para aquele que é mau, olhando para a bondade dele, queira ser bom. É a pedagogia de Deus. Interessante. Está tudo no Sermão da Montanha, né? Pode passar. A vida de santidade, o Papa diz, está intimamente ligada à vida de misericórdia, que ele chama de a chave para o céu, né? A produção do programa, que fez uma ilustração, mostra que a Santa Madre Teresa de Calcutá ali, atendendo aquele indiano ali, quanta gente ela atendeu, né? Fundou 130 casas dela no mundo inteiro, as missionárias da caridade. O Papa vê aí, né, pela misericórdia, não só misericórdia espiritual, mas a misericórdia também material, né? Ele diz: santo é aquele que sabe comover-se e mover-se para ajudar os miseráveis e curar as misérias. Interessante esses dois verbos que ele usa: comover-se e mover-se. Tem gente que se comove, chora, mas não faz nada. Não, o Papa diz: comover-se e mover-se, ajudar. Gente, tem muita fome no nosso mundo, tem muita miséria no nosso Brasil. Aqui na minha cidade de Lorena, nós criamos um grupo, umas pessoas, casais, reunimos, criamos um trabalho que a gente chama de Amigos da Caridade. Nós damos mais ou menos aí umas 40 cestas básicas por mês. O que tem de miséria, gente, vocês não acreditam. Gente que mora em casa que não tem banheiro, não tem água, não tem luz, com criança de 3 meses. Nós não podemos fechar os olhos para isso não, entende? Jesus diz: tudo aquilo que você fizer para o menor dos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo. É muito sério isso. Aquilo que você deixar de fazer para um deles, você está deixando de fazer para mim. Tem uma música antiga da campanha da paternidade, muito antiga, que dizia assim: onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Não sei se lembra. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Então o Papa faz esse chamado, né, da misericórdia. Pode passar. Bem, sempre vai aparecer um número aqui, é o número do documento, da exortação apostólica dele, que é toda numerada, cada parágrafo recebe um número. No número 4, ele diz assim: os santos que já chegaram à presença de Deus, nos protegem, amparam e acompanham. Os santos nos acompanham. Há uma oração na oração eucarística, acho que número 4, que diz assim: os santos intercedem por nós sem cessar. Sem cessar. Então, o Papa lembra isso, que os santos nos ajudam, nos acompanham e nos amparam, rezando por nós. Por isso que nós temos que pedir a intercessão dos santos, as novenas, tudo isso, ele aprova abundantemente. Se o santo já intercede para mim, sem eu pedir nada a ele, e se eu pedir? Aí que ele vai interceder muito mais ainda. Entendeu?
Por isso a igreja pede, por exemplo, quando o pai for colocar um nome de uma criança, de um filho, ponha o nome de um santo. Não é ficar botando nome de jogador de futebol, nome de cantor. O cantor não vai fazer nada pelo teu filho, nem jogador de futebol. Né? É muito bonito ver o Neymar jogar, mas o santo é diferente. Né? O santo intercede sem cessar. Muito bem, o Papa diz, né, aqui no número 7, o Papa diz assim, a santidade a que Deus nos chama irá crescendo com pequenos gestos cotidianos. Né? Interessante isso. Tantas vezes testemunhadas por aqueles que vivem próximo de nós. Ele chama de a classe média da santidade. Tem a classe alta da santidade, que já estão no céu, a classe baixa, está a classe média. O Papa usa umas expressões assim, interessantes. Né? Agora, muito interessante o que ele diz aqui, olha, a santidade vai crescendo com os pequenos gestos cotidianos. É dia a dia que a gente vai se santificando. Não é? É dia a dia que você vai vencendo o orgulho, vai vencendo a vaidade, vai vencendo o egoísmo, vai vencendo o amor próprio exagerado, vai vencendo a ganância, vai vencendo a luxúria, o pecado da carne, vai vencendo, não sei, a gula, a ira, a inveja, preguiça, maledicência, aqueles pecados que a gente chama de capitais. É no dia a dia. Sabe, Deus nos dá a vida inteira para a gente chegar à santidade. Então, o Papa diz lá, é a dia que a gente vai, em pequenos gestos, você vai se corrigindo, você vai se conhecendo, você vai se confessando com o sacerdote, rejeitando o pecado, então vai chegando à santidade, aumentando a vida de oração, aumentando a vida sacramental, fazendo do sofrimento uma mola propulsora para a santificação. Então, o que o Papa está dizendo? Ninguém se santifica em 24 horas, ao longo da vida. O importante é não parar. Né? São Paulo, eu gosto muito de uma frase de São Paulo, 2 Coríntios 4,16. São Paulo diz assim, não importa que o meu corpo vá envelhecendo, importa que meu espírito vá se renovando dia a dia. É inexorável, nossos cabelos vão ficando brancos, as manchas vão aparecendo na pele, e é para todo mundo, né? Meu pai dizia assim para mim, a gente era moço, né? Se vocês não morrerem, vocês vão ficar velhos. Não é só eu, não. Se não morrer, vocês vão ficar velhos. Não morri, já estou aqui, naquela filinha especial de banco, né? A filinha dos idosos. Aí. Vamos lá. 2 inimigos sutis da santidade. Engraçado, o Papa levanta uma coisa que eu já falei aqui num programa anterior, num outro documento da Congregação da Fé que o Papa aprovou, chamado Aprove a Deus. Né? O Papa fala de 2 inimigos da santidade, que ele chamou de pelagianismo e gnosticismo. Ele volta com esse assunto na encíclica. Então o Papa diz assim, olha, já citados também na Evangelho Gaudium dele, na encíclica, né, o Evangelho da Alegria, e na Placut Deo, que é o Aprove a Deus, que é um documento da Congregação da Fé que ele aprovou, ele fala do gnosticismo e do pelagianismo, como 2 heresias lá do passado, do primeiro século, que surgiu nos primeiros séculos, mas que continua a existir na atualidade. Ele fala isso no número 35. Então, eu vou explicar um pouco. Numa aula que eu já dei, já falei disso, vou falar de novo. O que é o gnosticismo? O que é o pelagianismo? O gnosticismo foi a primeira heresia que apareceu na igreja no primeiro século. São João combateu, São Paulo combateu e São Pedro combateu. O que era a gnosticismo? A palavra gnose, do grego, quer dizer conhecimento. É um racionalismo cristão que, vamos dizer assim, cultuava demais o saber a ponto de desprezar a revelação de Deus. Alguns iluminados achavam que tinha um conhecimento secreto, não sei o quê, era a gnose. Só que aí tinha muitas outras coisas. O gnosticismo é extremamente complicado. Quem combateu o gnosticismo pesadamente foi um santo chamado Santo Irineu de Leão, que nasceu por volta do ano 100 e pouco, morreu
por volta do ano 200. Santo Irineu de Leão, ele escreveu um livro, Adversos Hereges, contra os hereges, os gnósticos. E ele dizia uma coisa interessante, é tão difícil combater o gnosticismo, porque ele muda, ele é assim meio mutante, é como o vírus da gripe. Cada ano aparece um vírus da gripe diferente, geneticamente ele muda, né? Então, a gnose, o gnosticismo, era mutante. Mas o que ele tinha de mais negativo? Para a gente entender por que o Papa está dizendo que está voltando hoje. Ele fala no neognosticismo. Bom, o gnosticismo, ele era dualista. Dualista quer dizer o seguinte, acreditava em dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que só criou coisas materiais. Já está errado, porque não existe dois deuses, existe um só e é bom. Já começou errado. Por que surgiu essa heresia lá do lado da Pérsia? Porque eles queriam explicar o problema do mal. Por que existe o mal no mundo? Se o mundo é belo, a criança é bela, a flor é bela, o pássaro, por que existe o mal? É porque tem um Deus mau e tem um Deus bom. E aí o que acontece? Eles rejeitavam a encarnação do Verbo. Diziam, jamais o Verbo de Deus pôde se encarnar na matéria, porque a matéria é algo do Deus mau. Não, então foi uma encarnação aparente, é o chamado docetismo, porque doceta em grego quer dizer aparência. Então ele disse, não, o Verbo ele ocupou um corpo humano no batismo, mas na hora da paixão ele saiu. Então quem morreu não foi Deus, quem morreu foi um simples homem. Opa, se quem morreu foi um simples homem, a humanidade não pôde se salvar. Porque a redenção está baseada em quê? Um homem que é Deus e morreu na cruz e pôde oferecer uma reparação de valor infinito à majestade de Deus infinita, ofendida pelo pecado da humanidade. O Papa diz, essa mentalidade de um saber que quer rejeitar, inclusive a encarnação, quer rejeitar, né, a ação do Cristo, da igreja, está voltando. Vamos explicar com um pouco mais de detalhe, coloca aí para nós. Ele diz assim, gnosticismo é uma autocelebração de uma mente sem encarnação, é algo puramente teórico, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, quer dizer, não ver o Cristo também na pessoa dos outros, engessada numa enciclopédia de abstrações. Trocando em outras palavras, é um saber orgulhoso, que acha que substitui a revelação de Deus, substitui até a própria palavra de Deus. Trata-se de uma vaidosa superficialidade, que pretende reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura, que procura dominar tudo. Bom, o Papa explica isso no documento com mais detalhes, aqui eu estou colocando assim só uma síntese, porque eu tenho só uma hora de programa, né? E ao desencarnar o mistério, ou seja, não há um Cristo encarnado que salvou a humanidade, preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja e uma igreja sem povo. Essa síntese do Papa no número 37 é muito interessante. Esse neognosticismo de hoje, o Papa diz, ele vê um Deus sem Cristo. Acredito em Deus, mas Jesus Cristo não significa nada para mim. Um Cristo sem igreja. Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Cristo fundou a igreja para a nossa salvação. Na igreja ele depositou todos os sacramentos, né? O Papa coloca isso bem claro. Essa conjuntura que o Papa vê, um neognosticismo que volta hoje para o mundo. Não é fácil de entender. Nesse livro que eu escrevi, História da Igreja, volume 1, que é sobre a Idade Antiga, aqui tem um capítulo inteiro sobre gnosticismo, porque foi a primeira heresia da igreja, e também sobre o pelagianismo. Ok? Muito bem. Pode passar? O que é o neopelagianismo? Bom, Pelágio foi um monge, né, bretão da Bretanha, que veio para Roma, mais ou menos aí no tempo de Santo Agostinho, século III, século IV, que começou a dizer o seguinte: o pecado original não existiu, não. O homem não foi estragado na sua natureza, não. E a igreja diz que foi. A nossa natureza ficou prejudicada pelo pecado original. Por que nós somos egoístas, vaidosos, orgulhosos,
gulosos. Por quê? Porque algo estragou a nossa natureza. Deus não faz nada imperfeito. Por que uma criança de 2 aninhos de idade morde a amiguinha, bate com a... Não bate? Ela não comete pecado, porque ela não tem uso da consciência ainda. Não tem uso da razão. Mas de onde que vem esse mal? Não foi de Deus, que Deus não faz nada errado. Vem do pecado original. Só que o Pelágio começou a dizer, não, o pecado original não existe não, o homem é bom, ele apenas, o mal que está nele foi mesmo uma imitação, né, dos erros. Aí ele disse, não, o catecismo da igreja é claro, negar o pecado original é negar a necessidade de Jesus Cristo. Cristo veio para tirar o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não houve o pecado original, Cristo morreu na cruz à toa. Bom, essa heresia deu muito trabalho. Quem enfrentou o pelagianismo no tempo dele foi Santo Agostinho. Levou, inclusive, para o Papa Inocêncio da época, condenou o gnosticismo. Aí Santo Agostinho condenou o pelagianismo, e Santo Agostinho disse aquela frase que ficou célebre, né? Quando o Papa condenou num concílio em Roma, Santo Agostinho disse, Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrou a questão. Ok? Bom, segundo o Papa Francisco, esse outro erro gerado também pelo gnosticismo, ele vê o pelagianismo como uma consequência do gnosticismo. Tá? A ser objeto de adoração aqui, né, é o esforço pessoal. Quer dizer, a pessoa, ele não acredita que ele precisa da graça de Deus para se salvar. Basta o meu esforço pessoal. Ora, espera aí. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Ok? Uma vontade sem humildade. Eu me basto. Eu me resolvo. Eu resolvo tudo. Não tenho humildade. Que sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas. Né? Acha que eu sou bom, não preciso de ninguém, estou superior a todos. É sempre o dom da graça que ultrapassa as capacidades da inteligência e a força de vontade humana. Está no número 54. Ok? Muito bem. Então, o Papa coloca essas coisas. Eu queria destacar aqui 3 ensinamentos da Escritura que mostram para a gente, né, o erro crasso que é do pelagianismo. Aqui, por exemplo, né, sem mim nada podeis fazer. Já coloquei isso daí. Jesus é bem claro. Sem mim nada pode. Ou seja, sem a graça de Deus, que o pelagianismo rejeita, né? Depois, São Paulo fala, né? É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos capacita. Tudo aquilo que a gente faz de bom, São Tiago diz na carta dele, todo dom perfeito, toda dádiva boa, desce do Pai do céu. Então, o pelagianismo exatamente rejeita. Não, eu não preciso da graça para me salvar, eu me basto. Né? É Deus que realiza em nós tanto o querer como o fazer, de São Paulo, conforme o seu desígnio benevolente. É Deus quem opera em mim o querer e o fazer o bem, o querer e o fazer a virtude, o querer e o fazer deixar o pecado. A graça potencializa a minha vontade. Exatamente o que o pelagianismo nega. Então o Papa vê, ele coloca na encíclica, né, esses 2 perigos contra a santidade. O gnosticismo, que é um saber orgulhoso, que rejeita até a revelação, e o pelagianismo, que não conta com a graça de Deus, acha que pode se salvar por si mesmo. Pode passar? Ok, vamos fazer um intervalo, que já está na hora, a produção está me avisando, daqui a pouquinho a gente continua. Muito bem, já estamos de volta. Vocês viram aí como é que o intervalo é rápido, né? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então a pergunta é essa: quem é que mantém esta televisão no ar 24 horas? Além da rádio, da internet, as casas de emissão, no mundo inteiro da Canção Nova. Quem mantém tudo isso? É você mesmo. É você. A providência divina mexe no seu bolso e pede para você ajudar a Canção Nova. São as chamadas causas segundas, né? Deus não chega aqui com um cheque e entrega para o Padre Jonas todo mês. Não, Deus tira um pouquinho do bolso de cada um. E aí ele faz a Canção Nova caminhar. Já a televisão tem mais de 20 anos, a rádio mais de 30 anos,
E não tem propaganda, não tem comercial. É um verdadeiro milagre, a providência divina. Mas é preciso que cada um de nós tenha esta sensibilidade, tenha, né, essa responsabilidade. Se eu me enriqueço com os programas da Canção Nova, eu tenho uma responsabilidade de manter essa televisão, né? É muito importante isso. Então, a Canção Nova agradece a você que já é sócio, e quem não é, se quiser ser, tem várias maneiras. Mas se você ligar aqui para o telefone 12 31 86 2600, o pessoal te orienta. Você pode ser sócio pelo boleto bancário, você pode ser sócio pelo débito automático em conta corrente, da maneira que você achar mais fácil, ok? Eu quero comunicar aqui que de 8 a 10 de junho, ok? A Canção Nova vai fazer aqui um acampamento com o título de Fé e Milagres. Quem é que vai estar aqui pregando? Frei Josué, Márcio Mendes e Roberto Tanus. 3 pessoas muito experimentadas, né? Tanto o Frei Josué como o Márcio Mendes e o Roberto Tanus, que também é um leigo, né? Extremamente preparado. O tema é: feliz você que acreditou, porque vai se cumprir o que Deus lhe prometeu. Lucas 1:45. Tá aí. Informações, você pode entrar no site eventos.cancionnova.com ou pelo mesmo telefone que eu já falei, 12 31 86 2600. Bom, vamos continuar aqui com a nossa exortação. Pode passar? Como ser santo? O Papa faz essa pergunta na exortação dele. E aí ele coloca uma série de orientações interessantes que eu quero aqui resumir para vocês. Quero deixar claro que o que eu estou fazendo aqui, gente, é um resumo. Eu pensei, assim, algumas coisas de um documento que tem quase 100 páginas, entende? Então, o ideal é que a gente leia o documento inteiro, né? Então, pode passar. Além de todas as teorias sobre o que é a santidade, o Papa diz, existem as bem-aventuranças, aquelas 8 bem-aventuranças, que a igreja chama de o espelho da santidade. Repare que no dia de Todos os Santos, o Evangelho são as bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. As 8 bem-aventuranças, né, é exatamente aquilo que Deus quer que a gente viva para chegar à santidade. O Papa lembra isso. Mais do que uma teoria, é aquela prática ali. Ser manso, ser promotor da paz, ser misericordioso, né, sofrer pela justiça, né, tá aí. Da pobreza de coração, que também significa austeridade da vida, está lá no número 70, ao reagir com humilde mansidão, em um mundo onde se luta em todos os lugares. Está falando muito da humildade e da mansidão, que são 2 bem-aventuranças, né? A partir da coragem de deixar-se transpassar pela dor dos outros e ter compaixão por eles, enquanto o mundo ignora, olha para o lado, né? Ele fala no número 75, 76. Então, ele chama muita atenção para a vivência das 8 bem-aventuranças. Tá? Pode passar. Ele diz, no número 78 e 79 do documento, a realidade mostra-nos como é fácil entrar na corrupção. O Papa põe o dedo em tudo que fere a santidade. Como é fácil entrar na corrupção. Gente, é fácil mesmo. Não é só esse povo que está sendo preso, não. A gente também vive corrupção, sabe? Quando você dá uma bola aqui para alguém passar você na frente, ou você dá um dinheiro para o guarda não te multar, isso é corrupção também. O Papa fala, como é fácil entrar na corrupção. Não são só as grandes corrupções, as pequenas também, né? Ele diz, fazer desta política diária, dou para que me deem, né? Ou o dano que se recebe, né? Mal empregado, né? Onde tudo é negócio, e quantos sofrem por causa das injustiças, quantos ficam assistindo impotentes, como outros se revezam para repartir o bolo da vida. Enfim, aqui o Papa foca a questão da corrupção como um pecado grave, que causa injustiça e que fere a santidade. Ele vai pontuando essas coisas, né? Olhar e agir com misericórdia, ele insiste muito nisso, né? O que significa ajudar os outros e até mesmo perdoar. Manter um coração limpo de tudo aquilo que suja o amor por Deus e o amor ao próximo. Número 86.
tudo aquilo que suja o amor por Deus e o amor por próximo. Fere aquele mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Vamos lá. O Papa fala, semear a paz, está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então ele diz, semear a amizade social com serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza, conscientes da dificuldade de lançar pontes entre pessoas diferentes, ou seja, estabelecer a paz entre pessoas que estão brigadas, conflitadas, né? Fazer a paz. Número 88 e 89. No número 91, ele coloca o seguinte, ao aceitar também as perseguições, porque hoje a coerência às bem-aventuranças pode ser mal vista, né? Suspeita, ridicularizada, e no entanto não se pode esperar para viver o Evangelho que tudo à nossa volta seja favorável. Olha o que o Papa está dizendo, viver as bem-aventuranças muitas vezes é você sofrer perseguições. O Papa Bento XVI diz uma coisa interessante, né? Nós não vamos hoje passar pelo martírio da cruz, mas nós podemos passar pelo martírio da ridicularização. Zombar de nós, porque vivemos aquilo que o Cristo quer. A virgindade, a castidade, né? O não entrar na corrupção, né? Ser honesto, ter caráter. O Papa diz, isso pode, às vezes, gerar resistência contra... Mas o Papa diz, mas não pode querer viver o bem sem querer que essas coisas aconteçam, né? Semear a paz, semear a amizade social com serenidade, já colocou, né? Sensibilidade, etc. Pode passar. Ideologias que mutilam o Evangelho. O Papa condena muitas ideologias, né? Ele fala, cristãos sem um relacionamento com Deus, que transformam o cristianismo numa espécie de ONG, né? Privando daquela espiritualidade irradiante que foi vivida pelos santos, como por exemplo ele fala, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá. Tem gente que quer transformar a igreja numa ONG, né? Mas não, a igreja tem algo que nenhuma organização não governamental tem, é a salvação, o amor a Deus. É diferente a filantropia da caridade. O que é a filantropia? É fazer o bem. Qualquer um faz o bem, pode ser ateu, pode ser católico. Agora, caridade é diferente. Você faz o bem porque eu vejo o Cristo que sofre no meu irmão. Isso o ateu não vê. Entende? Há uma diferença nesse aspecto, né? A verdadeira caridade cristã sem violência, o Papa diz. Não se pode fazer caridade, não se pode querer justiça social, caridade com violência, colocando luta de classe, como o marxismo quer fazer. O Papa diz, não, caridade sem violência. Pode passar. Ele fala o não ao aborto, na encíclica, no número 101, o Papa diz assim, reafirma que a defesa do inocente nascituro, que não nasceu ainda, deve ser clara, firme e apaixonada. Porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana sempre sagrada. Gente, a vida humana hoje, ela está ameaçada. Nós estamos vendo essa criança lá na Inglaterra, né? Que a justiça mandou desligar os aparelhos para a criança morrer. Desligaram, a criança viveu 9 horas respirando sem aparelho e não morreu. O pai recorreu, o juiz não manda tirar os aparelhos. Quer dizer, uma coisa absurda. O desrespeito à vida humana, à dignidade humana. O Papa diz, começa com um não ao aborto, né? E depois continua também um não na eutanásia. Essa criança querem fazer a eutanásia da criança. O pai e a mãe pedindo para deixar. Quer dizer, o Estado está querendo passar acima do pai e da mãe. Que absurdo! Quem tem direito de cuidar da vida de um filho são os pais. A igreja não abre mão disso. Mas nós estamos vivendo algo impressionante. Vamos lá? A acolhida dos migrantes é outra coisa que o Papa pede, que se acolha os migrantes. Ele fala, é um dever de todo cristão, porque em todo estrangeiro existe Cristo. Olha a caridade. A caridade é porque o migrante, nele está Cristo sofrendo.
E não se trata da invenção de um papa, nem de um delírio passageiro. Ou seja, isso vem de Cristo. Né? É interessante essa. É claro que os migrantes, eles podem provocar certos problemas no país. Aí cabe ao país que acolhe exigir deles um comportamento adequado. Mas isso não impede que se corte a entrada dos imigrantes. Né? É um desespero, né, gente? A gente sabe que a situação da Síria hoje, uma situação terrível. Né? Então as pessoas fogem de lá. E se não encontrar algum outro lugar para viver, eles morrem. Quanta gente morre afogado nos mares aí, porque entram nesses barcos, né, sem condição de navegação e muitas vezes afunda e morre tanta gente. É uma situação, o Papa toca nesse assunto. O que mais? Gastar-se nas obras de misericórdia, ele sempre volta nisso. Né? Assim, observou que gozar a vida, como nos convida a fazer o consumismo hedonista, é o oposto do desejar dar glórias a Deus, que pede para nos gastarmos nas obras de misericórdia. Então, números 107 e 108. Então, o Papa pede, ao invés de nós ficarmos aí num consumismo hedonista, o que é um consumismo hedonista? O hedonismo, quer dizer, é a busca do prazer como um fim. Todos nós precisamos de um descanso como um meio. Né? Eu posso ter o meu descanso, o lazer, é necessário, mas não pode ser um fim, é um meio. O fim é outro muito maior. Né? Então, ele coloca isso muito claro. Né? Não ficar apenas querendo gozar a vida, né? Num consumismo hedonista, mas gastar a vida nas obras de misericórdia. Sabe, gente, uma coisa que a igreja ensina, os santos ensinaram, a felicidade verdadeira você tem quando você faz alguém feliz. Quando você faz o bem, faz bem. Quando você atende uma pessoa carente, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem o que comer, não tem, sabe, você sai dali feliz. Uma felicidade que não acaba. Né? Essa é a felicidade que o Papa recomenda na encíclica. Né? Fazer o bem faz bem. Né? Gastar a vida. Dom Bosco dizia, Deus nos colocou neste mundo para os outros. Não colocou para eu viver numa vida egoísta, só pensando em mim, só acumulando coisas. Não, Deus me colocou na vida para os outros. É isso que faz a pessoa crescer em santidade. Características indispensáveis, o Papa fala, né, para o estilo de vida da santidade: perseverança. Né? Perseverança, não desanimar. Aquilo que ele falou, a santidade se consegue dia a dia. Não se cansar, perseverança, paciência. Às vezes paciência com a gente mesmo, com os nossos pecados, com os nossos erros. Né? São Francisco de Sales dizia, quando você cair, não fique pisando na sua alma. Não, diga para a sua alma, minha alma, levanta. Nós somos miseráveis mesmo, mas com a graça de Deus, vamos em frente, vamos mudar, vamos melhorar. Quer dizer, paciência até com a gente mesmo, mansidão com a gente e com os outros, alegria e senso de humor. Os santos sempre disseram, um santo triste é um triste santo. Madre Teresa de Calcutá, ela atendia aqueles pobres miseráveis da Índia, gente morrendo naquelas calçadas de Calcutá, de Bombaim, de Nova Delhi. Ela não admitia que uma das irmãs dela não estivesse alegre, porque ela dizia, você não pode atender um pobre triste. Um dia, uma irmã acordou meio tristonha, tal, e ia para a rua e disse, não, volte para a cama, vá dormir. Agora, quando você levantar alegre, você vai para a rua atender o pobre. A alegria é um componente da santidade. Ele fala, alegria e senso de humor, né? Audácia e fervor. Recomendações do Papa. O caminho da santidade vivido como caminho em comunidade e em constante oração. Constante oração. São Paulo fala assim, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas de joelho. Não é isso. Mas é a sintonia com Deus. Na hora dos problemas, na hora do trabalho, até do descanso. Tá? Viver em Deus. Né? O Papa fala em constante oração.
que chega à contemplação, não entendida como evasão, que nega o mundo, que nos rodeia. Não, a oração não é uma fuga do mundo, não, pelo contrário. A oração é para você se fortalecer e enfrentar os problemas do mundo. Madre Teresa de Calcutá fazia as irmãs dela rezarem 2, 3 horas, depois sair para a rua atendendo os doentes. Você encontra com Cristo no sacrário e vai encontrar com Cristo no pobre. Então, é uma oração encarnada. Não é uma oração para ficar aqui num nirvana, num êxtase, independente de um trabalho, né? De evangelização e de outras coisas. Vamos lá. Luta vigilante e inteligente. Uma coisa interessante que o Papa fala no número 159. A vida cristã é uma luta constante. E é mesmo, né? Contra a mentalidade mundana que nos engana, atordoa e torna medíocres. Passa mais um aí para mim, faz favor. E ele fala uma coisa interessante, o perigo do demônio. Esse Papa fala muito do demônio, combate contra o maligno, está lá no número 162. Ele fala assim, o demônio não é um mito, mas é um ser pessoal que nos atormenta. No 160, 161. Quem não quiser reconhecê-lo, ver-se-á exposto ao fracasso ou à mediocridade. Paulo VI dizia, a mediocridade ofende o Espírito Santo. Aquela pessoa medíocre, não está nem aí com nada, né? Ou então vai ser vencido na sua luta. As suas maquinações do demônio devem ser contrastadas com a vigilância, usando as armas poderosas da oração, a adoração eucarística, os sacramentos e uma vida permeada de caridade. Número 162. O Papa bate claro nessa questão da tentação do demônio. Quem tem que enfrentar com oração, adoração eucarística, com os sacramentos e com uma vida permeada de caridade. Mais um? A importância do discernimento, particularmente em uma época que oferece enormes possibilidades de ação e distração das viagens ao tempo livre, ao descontrolado da tecnologia, que não deixa espaços vazios, onde ressoa a voz de Deus. Quer dizer, nós estamos numa agitação tão grande que a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus, né? E ele diz, não se faz discernimento para descobrir o que mais podemos derivar dessa vida, mas para reconhecer como podemos cumprir melhor a missão que nos foi confiada no batismo. Ou seja, o discernimento é assim, o que Deus pede de mim? Eu fui batizado, eu sou cristão. Cristão quer dizer, um imitador de Cristo, né? Então, meu discernimento, minha reflexão é descobrir qual é a minha missão na igreja, né? na sociedade, etc. Bom, gente, é isso aqui que eu tinha para apresentar hoje, rapidamente. Eu sei que isso é muito pouco, é apenas uma amostra da exortação do Papa. Agora, é fácil de você ler a encíclica toda, tem no site do Vaticano. Se pegar o site do Vaticano, você lê, ok? Eu quero terminar o programa mostrando esse livrinho, a Universidade Católica, do Dr. Paulo César, que mostra o que os papas, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, nos ensina como deve ser uma universidade católica, sem erros, ok? Muito bem. Pedindo aos sacerdotes e quem sabe, diáconos das suas casas, que nos dê a bênção mesmo à distância. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui participar ao vivo, vocês de casa, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.